Olá, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar do quinto cartaz das 14 posturas profissionais de uma pessoa eficiente. Só lembrando, estamos estudando um artigo sobre as 14 posturas profissionais de uma pessoa competente. Então, aquele aprendiz encontrou o mago e o mago apresentou para ele 14 cartazes e hoje nós vamos ver o quinto. Se você não viu os vídeos anteriores, é muito importante que você veja antes desse, para que você tenha uma visão constante e construtiva do conteúdo. Bom, vamos falar hoje sobre a postura da fita métrica. É o quinto cartaz, 5. A postura da fita métrica. Transformo meus sonhos em objetivos. Divido meus objetivos em pequenas metas. E transformo cada meta em ação produtiva mensurável. Eu quantifico tudo. Eu entendo que se um resultado não pode ser medido, então ele não é tão importante assim. Valorizo os controles estatísticos que são o espelho de meu progresso. Esse é o quinto cartaz. É sucinto, mas tem muito conteúdo nessas entrelinhas. Bom, vamos falar então da importância da definição dos objetivos, das metas e o estabelecimento de métricas. Isso é muito importante para um executivo de sucesso, mas para qualquer pessoa de sucesso. Quem que é o executivo de sucesso? É, na verdade, o executivo que constrói a sua própria direção. Existe uma diferença profunda entre trabalhar muito e construir resultados consistentes. Muitos profissionais vivem em permanente estado de ocupação, mas poucos desenvolvem realmente direção estratégica. O mercado moderno está repleto de executivos cansados, esgotados, pressionados, altamente ocupados com tarefas que pouco contribuem para resultados verdadeiramente relevantes. A ausência de clareza estratégica cria uma ilusão perigosa, a sensação de movimentação, mas sem um progresso real. O executivo de sucesso não é apenas alguém que executa tarefas com eficiência, mas é alguém que compreende para onde está indo, por que está indo, quais indicadores demonstram o progresso e quais ajustes precisam ser feitos ao longo do caminho. Assim, os objetivos, metas e métricas deixam de ser ferramentas operacionais e passam a se tornar instrumentos da construção da própria realidade. Executivos extraordinários não vivem reagindo ao ambiente, eles desenvolvem a capacidade de orientação estratégica. Eles transformam intenção em estrutura, visão em execução e ambição em resultado mensurável. Quando você não tem um objetivo claro, a energia vai se dispersar, dissipa. A tomada de decisão fica fraca. A equipe perde o alinhamento e o direcionamento. O foco se fragmenta e a performance oscila. E aí o crescimento vai ser algo acidental. A definição consciente de objetivos e métricas não é apenas um processo administrativo, é um exercício de inteligência. Estamos vivendo uma crise da falta de direção. Vivemos uma era marcada por excesso de informação, mas escassez de clareza. Nunca houve tantas ferramentas de produtividade, plataformas de gestão, indicadores, dashboards e sistemas corporativos. Mas ainda assim, muitos executivos vivem sem uma direção verdadeiramente bem definida. Isso ocorre porque tecnologia não substitui consciência estratégica. O problema de muitos líderes não é a ausência de trabalho, é a ausência de prioridade. Executivos frequentemente se tornam reféns das urgências, das interrupções, das distrações, das demandas externas, das pressões políticas, das expectativas imediatas, da cultura da hiperdisponibilidade. E aí, com o tempo, deixam de liderar o próprio caminho e passam a administrar o caos. A falta de objetivos bem definidos gera um fenômeno extremamente perigoso, a erosão gradual da identidade profissional desse executivo. Quando um executivo não sabe exatamente o que ele deseja construir, qual impacto pretende gerar, quais resultados definem realmente sucesso, quais indicadores revelam o progresso,
ele se torna vulnerável à aleatoriedade do ambiente corporativo. E ambiente sem direção tende a produzir o quê? Ansiedade, improdutividade, conflitos de prioridade, desperdício de energia, desgaste emocional, baixa capacidade de inovação, baixa criatividade. Os objetivos representam muito mais do que desejos organizados. São estruturas mentais que organizam a percepção, comportamento, tomada de decisão e principalmente alocação de energia. O nosso cérebro funciona com base em direcionamento. Quando existe clareza de objetivos, a mente passa a selecionar informações relevantes e identificar oportunidades, e assim organizando os próprios recursos internos com maior eficiência. Sem direção clara, o potencial humano se fragmenta. O executivo de alta performance entende que objetivos cumprem funções fundamentais. Quais são essas funções? Cria alinhamento interno, porque os objetivos reduzem a ambiguidade, permitem que o executivo responda perguntas essenciais. O que realmente importa? Onde que eu devo concentrar minha energia? Quais decisões aproximam ou me afastam do resultado? O que merece prioridade? O que precisa ser eliminado? Outra função dos objetivos: organizam as decisões. A qualidade de uma carreira executiva está profundamente ligada à qualidade das suas decisões. Decisões diárias. Os objetivos funcionam como filtros estratégicos para isso. Sem objetivos claros, tudo parece importante. Toda demanda parece urgente. Todo problema parece prioritário. Os executivos maduros aprendem que dizer não é tão importante quanto dizer sim. Outro aspecto: os objetivos produzem coerência estratégica. Empresas fracassam frequentemente não por falta de talento, mas por falta de coerência. Departamentos caminham em direções diferentes. Equipes disputam as prioridades. Projetos competem entre si. Recursos são desperdiçados. Objetivos claros produzem unidade organizacional. Você sabe qual que é a diferença entre objetivo e meta? Essa é uma pergunta importante. Um dos maiores erros do ambiente corporativo é tratar objetivo e meta como sinônimos, mas eles não são. O objetivo é a direção ampla, representa o estado que você deseja. Por exemplo, tornar a empresa um exemplo em experiência do consumidor. Mas e a meta? A meta é a materialização mensurável desse objetivo. Então, por exemplo, aumentar o nível de satisfação de 68% para 75% em 12 meses. Aí você transformou o objetivo em meta. Os objetivos vagam geram execução vaga. Frases como quero crescer, precisamos melhorar, vamos aumentar o resultado, queremos mais eficiência. Essas frases possuem essas frases possuem baixa potência estratégica porque não produzem clareza operacional. O cérebro humano precisa de especificidade para transformar a intenção em comportamento consistente. É preciso entender a psicologia da meta bem definida. Metas possuem profundo impacto psicológico. Quando uma meta é específica, mensurável, temporal, realista, desafiadora, o que ela gera? Foco, senso de progresso, motivação, disciplina, clareza cognitiva. A mente humana responde positivamente à percepção de avanço. Por isso, executivos inteligentes acompanham os indicadores, mas não apenas para medir os negócios, mas também para sustentar o seu próprio engajamento psicológico. Olha que interessante isso. Aquilo que não é medido tende a se tornar subjetivo, e subjetividade excessiva destrói a eficiência gerencial. As métricas transformam percepção em evidência. Elas permitem identificar desvios, validar hipóteses, corrigir estratégias, comparar desempenho, antecipar problemas, sustentar as decisões. Executivos que rejeitam métricas frequentemente passam a administrar por emoção, por percepção parcial e até por opinião. O que isso cria? Isso cria enorme vulnerabilidade organizacional.
É o problema da gestão baseada em sensação. Muitas organizações operam com base em frases perigosas, como acho que estamos indo bem, parece que melhorou, a equipe está motivada, o cliente deve estar satisfeito. Negócios sólidos não são construídos sobre achismos. O executivo moderno precisa desenvolver mentalidade analítica. Isso não significa eliminar sensibilidade humana, significa complementar percepção com evidência. Os indicadores revelam a realidade. As métricas bem construídas funcionam como instrumentos de revelação. O que elas mostram? Os gargalos que estavam invisíveis, os desperdícios que não eram percebidos, as perdas de eficiência, padrões comportamentais, tendências emergentes. Os executivos maduros não usam métricas apenas para controlar as pessoas, usam métricas para compreender os próprios sistemas. Mas também existem as métricas tóxicas. Nem toda métrica produz crescimento saudável. Existem métricas que incentivam comportamentos destrutivos, promovem competição nociva, geram manipulação, criam cultura de medo, distorcem as prioridades e é preciso estar atento a isso. Quando indicadores são mal desenhados, as pessoas passam a trabalhar para parecer bem e não para gerar valor real. Precisamos de executivos orientados por performance inteligente. Executivos extraordinários não vivem apenas perseguindo números. Eles compreendem o contexto, a sustentabilidade, o impacto humano, a cultura, visão de longo prazo. A verdadeira inteligência executiva está no equilíbrio entre resultado, pessoas, estratégia, inovação, consistência e clareza estratégica, porque isso gera redução da ansiedade. Um ponto raramente discutido é o impacto psicológico da clareza. Ambientes sem definição clara de métricas produzem a insegurança, o desgaste mental, sensação de caos, conflitos internos. Quando objetivos são claros, a mente economiza energia, as prioridades ficam visíveis, as equipes trabalham com mais segurança, o ambiente ganha estabilidade psicológica, clareza reduz ruído mental. Mas um detalhe importante é o papel das metas no desenvolvimento da disciplina. A disciplina não nasce apenas da força de vontade, ela nasce da clareza. Pessoas indisciplinadas frequentemente não possuem direção definida, os critérios não possuem critérios objetivos, não têm acompanhamento consistente, não têm mecanismos de responsabilização. Metas funcionam como organizadores comportamentais. Executivos altamente maduros entendem algo fundamental: aquilo que destrói carreiras raramente começa de forma visível. Problemas crescem silenciosamente: desgaste emocional, perda de foco, desconexão familiar, queda de energia, redução da criatividade, erosão da saúde. Por isso, executivos inteligentes começam a criar métricas pessoais e não apenas financeiras ou corporativas. Mas também a qualidade do sono, energia emocional, equilíbrio familiar, tempo estratégico, aprendizado contínuo, saúde física, capacidade de concentração. O mercado frequentemente glorifica a exaustão, mas a exaustão não é estratégica. O executivo verdadeiramente sofisticado entende que performance sustentável supera a intensidade temporária. A consistência supera as explosões ocasionais. A clareza supera a velocidade desorganizada. Objetivos e métricas bem estruturados criam sustentabilidade. As empresas fortes desenvolvem culturas orientadas por direção. Nessas empresas, as pessoas entendem as prioridades, porque existe alinhamento. Os critérios são claros, os resultados são acompanhados, o aprendizado é contínuo. Culturas desorganizadas, por outro lado, vivem em permanente reatividade. Liderar é reduzir a incerteza. Grandes líderes ajudam pessoas a compreender para onde estão indo, por que aquilo importa, como medir o progresso, quais comportamentos sustentam realmente o crescimento. A ausência de clareza destrói a confiança. Quando
os objetivos são corretamente definidos, não apenas eles geram resultados externos, mas eles transformam a própria identidade. Porque objetivos exigem evolução, adaptação, aprendizado, amadurecimento, desenvolvimento emocional, a própria expansão da capacidade do indivíduo. Todo grande objetivo exige que a pessoa se torne maior do que ela era antes. O executivo do futuro precisará dominar a inteligência analítica, a clareza estratégica, a gestão emocional, tomada de decisão baseada em dados, pensamento sistêmico. E tem que ter visão humana. Assim, os objetivos e métricas deixam de ser ferramentas burocráticas e passam a ser instrumentos de navegação em ambientes complexos. A postura da fita métrica. Transformo meus sonhos em objetivos, divido meus objetivos em pequenas metas e transformo cada meta em ação produtiva mensurável. Quantifico tudo. Entendo que se um resultado não puder ser medido, não deve ser tão importante assim. Valorizo os controles estatísticos que são o espelho de meu progresso. Percebe que tudo isso fica mais claro agora? Existe uma mentalidade que diferencia profissionais comuns de executivos verdadeiramente evoluídos. A postura da fita métrica. Ela representa uma filosofia baseada em responsabilidade, consciência, mensuração contínua da evolução. O princípio é simples, mas extremamente poderoso. É a transição entre fantasia e construção, intenção e execução, desejo e realização, emoção e estratégia. Todo grande resultado começa com uma abstração mental. Antes de existir, qualquer empresa, qualquer projeto, uma inovação, uma liderança forte, uma transformação pessoal, existe uma visão. O problema é que muitas pessoas permanecem eternamente no território do sonho. Sonham, mas não estruturam. Desejam, mas não organizam. Querem, mas não executam. O executivo de alta performance entende que sonhos possuem valor emocional, mas precisam ser convertidos em arquitetura prática. Por isso, eu transformo meus sonhos em objetivos. Esse é o momento em que a intenção ganha direção. Precisamos compreender o poder da conversão do sonho em objetivos. Um sonho é subjetivo, um objetivo é estratégico. O sonho inspira, objetivo organiza. Quando o executivo define objetivos claros, a mente ganha foco, as decisões ganham coerência, a energia deixa de ser desperdiçada, o comportamento se torna orientado. Os objetivos funcionam como bússolas cognitivas, ajudam o indivíduo a distinguir o essencial do superficial, o estratégico do urgente, o progresso real da mera ocupação. Olha só, essa é a inteligência de dividir grandes objetivos, porque quando você divide objetivos em pequenas metas, você tem realmente uma sofisticação comportamental, porque grandes objetivos frequentemente assustam a nossa mente. Metas gigantescas geram ansiedade, procrastinação, sensação de incapacidade, paralisia psicológica. Os executivos inteligentes entendem o poder da fragmentação, porque eles transformam o complexo em executável, o distante em alcançável, o abstrato em operacional. Pequenas metas produzem grandes resultados. Existe uma lógica no crescimento sustentável. Grandes resultados são consequência de pequenas ações repetidas com consistência. Uma empresa não quebra apenas em um dia, o líder não cresce apenas em um evento, uma carreira não se constrói apenas em uma decisão. Tudo é cumulativo. Por isso, executivos valorizam os microavanços, as microvitórias, o progresso contínuo, a evolução gradual e também a consistência operacional. E qual é o próximo passo? É a conversão da meta em métrica. Transformo cada meta em ação mensurável, é uma definição madura de execução estratégica. Porque muitas pessoas planejam, estudam, discutem, organizam, projetam, mas executam pouco. Ação é o território onde sonhos enfrentam a realidade. E somente ações consistentes produzem transformação concreta. Existe uma diferença entre estar ocupado e estar produzindo resultado.
Muitos profissionais confundem movimento com progresso, mas atividade sem mensuração e acompanhamento frequente produz só ilusão. Quando uma ação não possui critérios claros, a performance fica subjetiva. O progresso se torna nebuloso, os erros permanecem invisíveis, os ajustes deixam de acontecer. Por isso, a postura da fita métrica valoriza profundamente a mensuração. Quantificar é desenvolver a própria consciência. A frase "quantifico tudo" não deve ser interpretada como obsessão mecânica. Ela representa consciência gerencial. Quantificar significa observar, acompanhar, comparar, interpretar, aprender, ajustar, porque aquilo que é medido ganha visibilidade, e aquilo que ganha visibilidade pode ser realmente aprimorado. A postura da fita métrica ensina algo extremamente importante. Se um resultado não puder ser medido, talvez ele não seja tão importante assim. Executivos maduros abandonam o território do eu acho. Eles aprendem a trabalhar com indicadores. Métricas, padrões, evidências, estatísticas, tendências. A frase "valorizo os controles estatísticos que são um espelho de meu progresso" possui enorme profundidade executiva, porque os indicadores funcionam como espelho objetivo. Eles revelam o próprio crescimento, a estagnação, o desperdício, a inconsistência, a evolução, a própria deterioração. Os números frequentemente mostram aquilo que a emoção tenta esconder. O ser humano possui enorme capacidade de racionalização. Muitas vezes, superestima os esforços, minimiza as falhas, ignora o desperdício, cria justificativas emocionais. O ser humano decide sempre com a emoção. E aí ele acaba justificando com a razão. A mensuração reduz o auto-engano. Ela confronta o indivíduo com a própria realidade. E crescimento verdadeiro exige honestidade. A postura da fita métrica não é apenas uma técnica de gestão, é uma filosofia de responsabilidade pessoal, porque ela representa disciplina, consciência, maturidade, clareza, comprometimento, porque ela substitui improvisação por estratégia, emoção por análise, vagueza por própria clareza, o desejo por execução. Os executivos que adotam essa postura começam a medir a produtividade, a conversão, o desempenho, a qualidade, a eficiência operacional. A retenção de clientes é algo extremamente importante que normalmente não é medido. E o próprio desenvolvimento da equipe, né? Como essa equipe está crescendo. Mas os mais maduros vão além. Eles também medem a qualidade da liderança, energia emocional da equipe, clareza estratégica, sustentabilidade da operação, saúde da cultura organizacional. A postura da fita métrica também transforma a vida pessoal do executivo, porque aquilo que destrói carreira frequentemente começa de forma invisível. Começa na fadiga emocional, na perda de foco, queda de disciplina, piora da saúde, erosão dos relacionamentos. Os executivos conscientes sempre acompanham sono, energia, leitura, aprendizado, equilíbrio emocional, produtividade intelectual, presença familiar, gestão do tempo, porque tudo isso é muito importante. Alta performance não é viver em estado permanente de exaustão. Alta performance verdadeira é clareza, é consistência, é evolução contínua, capacidade de ajuste, inteligência e principalmente equilíbrio. A postura da fita métrica ajuda o executivo a sair do território da reação e entrar no território da construção consciente. Você já ouviu falar em Charles Duhigg? Ele é autor de um famoso livro, O Poder do Hábito. Duhigg desenvolveu uma das contribuições mais relevantes para o entendimento da produtividade, quando ele demonstrou que o sucesso sustentável raramente depende de motivação momentânea. Ele depende da construção de hábitos estruturados. A visão dele se conecta profundamente com essa postura da fita métrica, porque Duhigg mostra que resultados extraordinários nascem da repetição consciente de padrões mensuráveis. Segundo sua linha de pensamento, o cérebro humano
Segundo a linha de pensamento dele, o cérebro humano opera através de ciclos automáticos chamados de loops de hábitos. Porque é a rotina, é a recompensa, porque grande parte da produtividade executiva não é fruto de decisões heróicas diárias, mas da automatização dos comportamentos estratégicos. Essa percepção possui enorme impacto para os líderes e para os grandes executivos, porque muitos profissionais fracassam porque tentam depender frequentemente da motivação, da inspiração, da força emocional, do entusiasmo temporário, mas as emoções oscilam e os sistemas não, os sistemas permanecem. Ele demonstra que os executivos eficientes constroem sistemas comportamentais capazes de reduzir desgaste decisório, porque isso se conecta diretamente com o que nós falamos de metas claras, de acompanhamento contínuo, dos indicadores de progresso, da mensuração dos comportamentos. A postura da fita métrica não mede apenas resultados finais, ela mede os padrões, porque resultados são consequência de hábitos repetidos. E outro autor, você conhece David Allen? Ele escreveu uma grande obra, A Arte de Fazer Acontecer. Ele revolucionou o campo da produtividade quando demonstrou que os maiores inimigos da performance humana é a sobrecarga cognitiva. O pensamento dele parte de uma ideia central. A mente humana foi feita para criar ideias, não para armazená-las. Os executivos frequentemente vivem um estado de exaustão mental porque tentam carregar tarefas, preocupações, decisões, prioridades, compromissos, projetos, e isso gera o quê? Ansiedade, fadiga decisória, dispersão, improdutividade, perda de clareza. Ele defende que produtividade começa pela externalização organizada das responsabilidades. Essa visão se conecta profundamente com definição de metas, a organização de objetivos, acompanhamento de indicadores, clareza operacional. Porque quando você externaliza tudo isso, você deixa de ter a sobrecarga cognitiva. Outro autor famoso, você conhece Daniel Kahneman? Ele escreveu aquela obra Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Kahneman trouxe uma das maiores revoluções no entendimento da tomada de decisão humana. O trabalho dele demonstra que seres humanos não são tão racionais como imaginamos. Grande parte das decisões é influenciada pelos vieses cognitivos, pelas emoções, pelos atalhos mentais, pelas percepções distorcidas, excesso de confiança. E a visão dele possui enorme relevância para os executivos, porque muitos líderes acreditam estar tomando decisões objetivas, mas que na verdade estão sendo guiados por percepções emocionalmente contaminadas. E Jeff Sutherland, você conhece? Ele escreveu uma obra famosa, que é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ele desenvolveu uma abordagem revolucionária sobre execução estratégica e produtividade. O trabalho dele demonstra que grandes projetos fracassam frequentemente não por falta de inteligência, mas por desorganização, ausência de feedback rápido, excesso de complexidade, lentidão nas adaptações. Ele defende ciclos curtos de execução, aprendizado e ajuste rápido. E isso possui o quê? Enorme conexão com as metas mensuráveis. O acompanhamento contínuo, revisão constante do progresso. E Timothy Ferriss, você conhece Timothy Ferriss? Ele escreveu uma outra obra importante, que é Trabalhe apenas 4 horas por semana. Ele trouxe uma crítica importante sobre a cultura da hiperocupação. Ele demonstra que muitas pessoas confundem esforço com resultado, movimento com progresso, ocupação com produtividade. E a sua visão é extremamente relevante para os executivos modernos, porque o mercado frequentemente recompensa a aparência de trabalho intenso, mesmo quando os resultados são baixos. Então, aquele funcionário que fica até tarde, mas é improdutivo, muitas vezes é mais valorizado do que aquele que trabalha metade do período, mas entrega muito mais resultado. Porque a aparência do trabalho é recompensada.
Bom, vamos ver alguns exemplos reais do nosso cotidiano. O executivo que nunca mede seu tempo. Um executivo chega ao fim do dia e está exausto, esgotado, sente que trabalhou muito, participou de reuniões, respondeu mensagens, resolveu problemas, atendeu demandas urgentes, mas quando pergunta a si mesmo, quanto tempo eu dediquei às atividades realmente estratégicas, quanto que eu avancei em relação aos meus objetivos prioritários? Qual é a resposta? Quais ações produziram resultados concretos? Quanto tempo eu desperdicei nas interrupções e distrações? Qual é a resposta? Muitas vezes ele não sabe responder. Esse é um exemplo clássico de ausência de postura da fita métrica. Sem mensuração, a percepção engana. E aí a ocupação vai substituir a produtividade. A urgência vai destruir a estratégia. Outro exemplo, pensa no empresário que descobriu que faturava muito, mas lucrava pouco. Existe um fenômeno muito comum empresarialmente, que é confundir faturamento com prosperidade. Muitos empresários dizem, minha empresa cresceu, estamos vendendo mais, o movimento aumentou, mas quando analisa os indicadores reais, a margem líquida, os custos operacionais, o desperdício, a rentabilidade real, a inadimplência, a produtividade por colaborador, o que eles descobrem? Descobrem que o crescimento aparente escondia uma fragilidade estrutural gigante, porque sem métricas corretas, o empresário administra as ilusões. O universo esportivo também é um grande exemplo da importância das métricas. Nenhum atleta de elite treina baseado em sensação. Eles sempre medem o tempo, a velocidade, a recuperação, o desempenho, a alimentação, resistência, percentual de gordura, evolução física. No esporte de alta performance, achar não basta. Os números revelam a evolução, a regressão, a estabilidade, a estagnação, a necessidade de ajuste. Um dos hábitos mais poderosos desenvolvidos por executivos de alta performance é a revisão periódica. Alguns líderes reservam semanalmente momentos só para analisar os resultados, as metas, as prioridades, os indicadores, as decisões, os aprendizados, as falhas e os ajustes necessários. Esse processo cria consciência evolutiva e construtiva, porque sem revisão, o indivíduo apenas repete padrões. Com revisão, ele aprende e corrige. Ao longo de toda essa reflexão, temos uma verdade que não temos como fugir. O sucesso executivo não nasce do acaso. Não é fruto apenas de talento, de sorte, de inteligência ou de oportunidade. O sucesso sustentável nasce da capacidade de transformar visão em direção, execução em evolução mensurável. Essa é a essência da postura da fita métrica. Vivemos em uma era marcada por distrações constantes, excesso de informação, excesso de urgência, mas muitas pessoas passam anos trabalhando intensamente sem jamais construir realmente clareza sobre o que desejam, para onde estão indo, quais resultados realmente importam, quais comportamentos sustentam o crescimento e quais indicadores revelam a evolução real. E exatamente por isso, tantos profissionais permanecem presos em ciclos permanentes de ocupação sem progresso. E aí é aquele esforço sem direção, é o movimento sem construção, desgaste sem transformação. A definição de objetivos acaba com esse ciclo, porque objetivos organizam a nossa mente, as metas organizam a execução, as métricas organizam a consciência. Quando o executivo aprende a medir, ele passa a enxergar. Quando ele passa a enxergar, consegue corrigir. Quando corrige, evolui. E quando evolui conscientemente, constrói o seu próprio legado. Existe dentro de cada profissional uma distância tênue entre a vida que possui hoje e a vida que poderia realmente construir. E essa distância não é vencida apenas por talento, nem por sorte, nem por motivação, que normalmente é passageira. Ela é vencida por uma direção consciente. Toda a grande realização da história começou quando alguém decidiu transformar visão em objetivo. Transformar objetivo em um plano. Transformar plano em execução. E transformar execução em progresso acompanhado.
É isso que separa intenção de realização. Os grandes líderes, os grandes construtores, os grandes executivos, os grandes transformadores da história não viveram apenas sonhando. Eles aprenderam a medir a própria evolução, aprenderam a observar os seus próprios resultados, seus hábitos, suas decisões, seus desvios, seus erros, seus avanços e principalmente aquilo que precisavam se tornar para alcançar o próximo nível. Porque sucesso não é apenas conquistar algo externo. Sucesso é desenvolver internamente a capacidade de sustentar aquilo que foi conquistado. A verdadeira alta performance não nasce do excesso, mas nasce da consciência do tempo, das prioridades, da energia, das escolhas, dos comportamentos e da direção. Por isso, talvez a maior decisão que o executivo possa tomar seja esta: parar de viver apenas reagindo ao mundo e começar a construir a própria realidade. Transformar sonhos em objetivos, objetivos em metas, metas em métricas e métricas em crescimento contínuo. Porque no final, a vida sempre revelará uma verdade inevitável. Aquilo que você decide acompanhar conscientemente tende a evoluir. E o que evolui consistentemente tende a crescer. E o que cresce com propósito se transforma em legado. Você vê um cartaz com poucos conceitos, mas com tanto conteúdo, né? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo, no próximo cartaz. Um grande abraço e até lá.